nossas redes sociais que vocês vão ver que, enfim, os avisos estão lá nas redes sociais. 8h, vamos começar. Vamos, vamos. Amanda, muito obrigado por ter aceito o convite. Eu acho que a gente vai ter um bate-papo bem legal. Vamos conversar bastante aí sobre esse período que a gente está vivendo. Vamos falar muito de tecnologia e vamos falar principalmente sobre o papel do Estado no monitoramento de dados, dos nossos dados. O que eles podem fazer, o que o Estado pode fazer para nos beneficiar, para beneficiar a população, gerando políticas públicas, utilizando os nossos dados. Para começar, né, eu fiz aqui uma homenagem para você, Amanda. Peguei uma caneca, não sei se vai dar para ver aí, ó. Roubei a caneca da Júlia. Semana acadêmica. De Ah, da farmácia. farmácia, que legal. Sua filha A faz Júlia farmácia. faz. Ela é apaixonada por farmácia, então A eu gente acho tem a legal. Nádia aqui de Curitiba, que eu tô vendo, também é farmacêutica. Muito bom. Legal. Bom, Amanda, para começar a história, eu queria que você se apresentasse um pouco, contar um pouquinho da sua história, contar os caminhos aí que você trilhou na sua vida e, enfim, para a gente poder saber quem é a Amanda nesse momento. Você conta um pouco da sua história, por favor? Perfeito, vou tentar resumir. Bom, primeiramente eu que agradeço o convite, é sempre um prazer conversar contigo. Adoro, né? À toa que a Obrigado. gente se fala praticamente toda semana. Mas meu nome é Amanda Neves, eu sou farmacêutica de formação. Eu trabalhei na indústria farmacêutica há muito tempo, indústria de cosmético, dispositivo médico, e eu viajei esse mundão de, meu Deus, construindo indústria farmacêutica. Nessas construções eu entrei muito na parte de tecnologia, porque a gente começava tudo do zero, né? E as empresas que a gente construía eram empresas farmacêuticas com tecnologia de ponta. Então, eu acabei aprendendo muito sobre automação e tecnologia. Fiz uma especialização em tecnologia industrial farmacêutica. Eu morei na Dinamarca, morei na França, morei na China por 4 anos. A gente vai falar um pouquinho de China hoje. Morei no Canadá e resolvi voltar para o Brasil para ajudar a mudar o Brasil. Esse foi um dos objetivos quando eu voltei. E quando eu voltei, eu trouxe uma empresa canadense de tecnologia para aqui para o Brasil, tecnologia em rastreabilidade. Hoje eu dou consultoria para uma empresa alemã, também de rastreabilidade de equipamentos de visão. E eu sou sócia proprietária da Zantes, que é uma empresa de tecnologia, que é um aplicativo que conecta pessoas que querem enviar algo com pessoas que estão indo para o mesmo destino. E foi através das Antes que eu entrei no código mesmo, na programação, para entender um pouquinho de linguagem, etc. e tal. E foi quando eu me embrenhei nesse mundo de startups e eu fui descobrindo esse mundo maravilhoso de tecnologia, o tanto que a tecnologia pode contribuir para a nossa qualidade de vida. A maioria das pessoas tem medo, né, de tecnologia. Meu Deus, vou perder meu emprego para o robô. A tecnologia me assusta, mas eu vejo a tecnologia com muito bons olhos. É legal, Resumindo, é legal. Conta pra gente um pouquinho o que a Zantes faz, só pra gente situar um pouquinho, por favor. a Zantes é um aplicativo, você cadastra a sua encomenda que você quer que chegue a algum destino e uma pessoa entra, faz o filtro através da rota que ele vai fazer e ele aceita ou não levar aquela encomenda nas condições que o remetente colocou lá. Então, a Funciona mais gente, para pequenas encomendas, para grandes? Qual que é o... mais para pequenas encomendas, e é o princípio da economia colaborativa, né? Você já está indo, você tem recursos ociosos, espaço no seu carro ou na sua mochila, no caso de você estar indo de ônibus, enfim, ou de carona. É a gente utilizar o máximo possível de recursos ociosos para melhorar o meio ambiente e implementar uma economia colaborativa. Aliás, o tema economia colaborativa ele tem sido muito tocado, a gente tem falado muito dele. Existem aí várias startups que falam sobre esse tema. Eu acho que isso vale a pena a gente conversar bastante, porque, especialmente agora, no momento em que a gente está, economia colaborativa e economia criativa vão ser dois Sim, tópicos que vão, eu acho que nesse momento, sair da toca de verdade e fazer com que as coisas efetivamente comecem a acontecer. a gente pode fazer outra live com esse daí. Manda, seguinte, durante o dia a gente recebeu algumas perguntas, eu selecionei algumas porque, né, felizmente, vieram várias perguntas, e uma que me chamou bastante atenção, e até eu falei, nossa, mas
a pergunta é simples, né? E nada melhor do que perguntar para uma pessoa com a especialização que você tem. A pergunta é, o que é uma pandemia? As pessoas estão curiosas. A gente está ouvindo falar muito disso, mas, de fato, como é que a gente categoriza uma pandemia e como a gente, de uma certa maneira, conceitua uma pandemia dentro disso que a gente está vendo? A pandemia é quando uma determinada doença ela atinge várias partes do mundo e ela tem uma escala mais crítica de transmissão ou de letalidade. Então, a pandemia, por isso que a OMS demorou um pouquinho para declarar se é pandemia ou não, porque é uma doença que tem uma capacidade de disseminação em todo o mundo, independente de clima, independente de infraestrutura, enfim. Aí o PAN é de todo, né? Por isso pandemia. A gente tem também a epidemia, que se caracteriza com um surto que acontece em diversas regiões. Então pode ser no município você tem vários bairros em que tem aquela doença, ou no estadual você tem várias cidades que tem aquela doença, ou mesmo no país você tem vários estados que têm essa doença. O diferente da pandemia que acontece no mundo inteiro. A gente tem um surto, que acontece quando há um aumento repentino do número, então, tem um surto tem uma virose, né? Tem um surto de alguma coisa, e o surto é numa região específica. E aí tem a endemia, que ela não está ligada a uma questão quantitativa, mas ela está classificada com uma doença. Então, por exemplo, a febre amarela é uma doença endêmica no norte do país. Ela sempre está ali, naquela região. Se você for para lá, você tem que tomar vacina, enfim, tomar um... Então, essas são as classificações diferentes que a gente tem aí. A pandemia realmente é a mais grave de todas. Legal, bom saber. E é bom a gente saber do que está falando, uma vez que existe toda uma conceituação em cima disso, né? Bom, então vamos começar as provocações aí, vamos começar a conversar um pouco do nosso tema. Eu selecionei aqui uma notícia, eu vou ler o trecho dessa notícia, eu acho que isso pode dar aí uma base para a gente conversar um pouquinho sobre políticas públicas e dados, monitorando as evidências de políticas públicas e como é que a gente pode trabalhar bastante com, enfim, criar políticas públicas baseadas em dados, em fatos, em evidências. A notícia é a seguinte: o Ministério da Justiça e Segurança Pública disponibilizou a estados recentemente o que chamou de ferramentas de Big Data para combater a criminalidade. O sistema recebe e cruza dados de cidades de todo o país para identificar possíveis atitudes suspeitas e orientar as ações de policiamento das corporações dos governos estaduais. As informações serão produzidas a partir de um monitoramento com diversos dispositivos, como câmeras, telefones e etc. E a gente tem visto recentemente um grande, enfim, vamos chamar de esforço, né, do governo de São Paulo em fazer um monitoramento através de telefones, de rotas e essa coisa toda. A gente tem sempre dois lados, tem sempre o viés de se olhar essas duas coisas, né? Na tua opinião, enfim, pelo tudo que você já estudou de tecnologia, como é que você avalia essa atitude do governo de São Paulo fazendo esse monitoramento e o que pode ser de bom? O que a gente pode tirar de bom disso? Porque ser monitorado, invasão de privacidade, ou que, sei lá, que nome que se possa dar a isso, não é uma atitude confortável. Mas certamente tem que ter um lado bom disso. E você que trabalhou tanto tempo fora do Brasil, como é que você vê esse monitoramento? Eu sei que existem exemplos fora do Brasil, queria que você desse, inclusive. Como é que você vê esse esforço do governo de São Paulo com esse monitoramento aí de dados? Eu acho super válido o esforço que está sendo feito. O que é importante a gente ressaltar é que o que o Estado de São Paulo está fazendo, Recife começou a fazer também, é muito menor do que se a gente comparar com o que as empresas privadas fazem com os nossos dados. E eu vou falar um pouquinho das empresas privadas depois. Mas hoje, por exemplo, o que o Estado de São Paulo faz, ele monitora os mapas de calor. E o que é isso? Através da presença de um celular num determinado local, aquilo vai virando um pontinho. E aí, quanto maior o número de pontinhos naquele local, maior é a quantidade de pessoas aglomerada ali.
o que eu li nas reportagens é que eles não coletam dados pessoais, nome, CPF, número de telefone, etc. e E tal. falaram, pelo que eu li também, parece que tem um anonimato. São dados agrupados que Isso. geram um anonimato, né? É um mapa que ele recebe e daí ele vê as pessoas se movimentando, né? De acordo com os mapas de 5 em 5 minutos ou de 10 em 10 minutos, que aí dá para você ver a movimentação de calor. A gente não tem uma lei de proteção de dados ainda. A lei de proteção de dados ela ia entrar em vigor em agosto, só que houve uma postergação para início do ano que vem. Com essa lei de proteção de dados, fica veementemente proibido a coleta de dados pessoais sem a autorização pessoal da pessoa. Tem aumento da pessoa. Isso. Né? E nesses casos, eles não estão coletando nenhum dado pessoal. Porém, existe outros sistemas que já coletam dados nossos, como gênero, idade, e que a gente nem sabe que tem. Então, por exemplo, existe um site chamado inloco.com.br, qualquer um que está... A minha barra parou de andar, Marcos. Eu não sei se você está recebendo. Tranquilo, tô sim, tá tranquilo. É um site chamado inloco.com.br que faz a mesma coisa que o Dória está fazendo, porém ele dá mais informações ainda. Então ele dá gênero, idade, quer dizer que são dados pessoais seus. E esse site... E o Inloco trabalha com geolocalização, ele é muito interessante, ele é muito usado para marketing. Então, por exemplo, você tem um determinado condomínio que você quer atingir com um produto novo. Você consegue mandar, né, eventualmente, não SMS, porque isso é invasão de privacidade, mas você consegue gerar informações sobre um determinado produto em um lugar específico, né? O que é muito legal, né? Mas assim... Então, ele usa... Onde é que você usa isso para fazer o bem, vamos falar assim, né? Nesse caso, o que é importante colocar é que não houve permissão. O Inloco ele tem uma API, né, que é o que a gente chama que é uma interface entre um sistema e outro, com Magazine Luiza, com Santander, com TIM, com Hering. Então, a partir do momento que você usa esses aplicativos, automaticamente está mandando informação para o Inloco. E para você sair da lista do Inloco, você tem que ir lá no site deles. Se você for da Apple, no seu celular, você pode fazer, no seu celular mesmo, lá em privacidades. Mas se o seu celular for Android, você tem que baixar um outro aplicativo para fazer o descadastramento do Inloco. Então, às vezes, a gente fica muito... Aí vem a demonização da política, eu acho, né? A falta de segurança que a gente tem que a maioria das pessoas tem com os governantes. O Dória está fazendo, eu não quero. Eu fiz a enquete no meu Instagram e a maioria das pessoas não querem ser monitorados pelo Dória. Mas a gente já é monitorado por empresas privadas. Querendo ou não, né? Querendo ou não. E o monitoramento de dados para a saúde pública é muito importante, porque economiza muito dinheiro para o Estado. Ele tendo dados e ele podendo trabalhar esses dados, gastar dinheiro especificamente com com a população que realmente precisa daquela. Então, por exemplo, eu tenho um amigo que ele é diabético e ele está sendo monitorado, ele recebe SMS diariamente através de um plano de saúde sobre como ele está, se ele está se alimentando bem, o que ele está se sentindo, etc. e tal. Então, é um plano de saúde que tem essa informação e que está o acompanhando e dando informações para ele durante essa pandemia para garantir que ele mantenha a saúde dele, para garantir que ele fique bem. Isso é um exemplo, por exemplo, de quando você coleta dados e o que você pode usar. É um lado interessante e que, de uma maneira bem clara, pode beneficiar muita gente. Deixa eu só dar um recadinho aqui antes da gente seguir. Pessoal, quem está assistindo, obrigado aí por estar nos prestigiando, a gente fica muito feliz. Se você quiser, por favor, convidar alguém, tem aqui embaixo, tem um aviãozinho, é só apertar esse aviãozinho e direcionar para quem você quer que também ouça essa live. E aqui do lado tem um coração, se você puder clicar, eventualmente, nesse coração, você faz com que a live alcance mais gente. Nós acabamos de receber aqui a entrada do Henri Maeda, que é o japonês francês que vai estar com a gente na sexta-feira. Obrigado por ter entrado, Maeda.
Amanda, E uma coisa que é fala. interessante, na enquete que eu fiz no Insta, 43% acha que está tudo bem ser monitorado pelo Estado de São Paulo e 57% não. Então, ou seja, a maioria não concorda em ser monitorado. O que, se a gente analisar a história de saúde pública, principalmente no Brasil, eu me lembrei hoje da revolta da vacina, que a população do Rio de Janeiro eles se revoltaram, principalmente com Oswaldo Cruz, porque eles achavam a invasão de domicílio, os agentes sanitários irem até a casa deles para vacinar. Isso é histórico. É histórico. Hoje, né? Então, assim, eu acho que a doença, ela gera uma insegurança na pessoa, uma sensação de fragilidade e coisas que talvez numa situação normal não teria tanto impacto no psicológico assim, mas como a gente está numa pandemia e em distanciamento social, o mental fica um pouquinho mais fragilizado, que a gente fica revoltado por menos coisas, eu diria, por coisas que no normal a gente não ficaria. A gente estava conversando na semana passada e você me falou sobre uma experiência que você teve fora do Brasil. Não me lembro o país, mas a gente estava falando dos produtores de hortaliças, enfim, hortifruti, que estavam jogando fora os produtos, né? Estavam jogando fora alface, jogando fora, enfim, uma série de coisas. A imprensa, inclusive, aliás, a gente começou o assunto falando das flores de Olambra e aí a gente acabou indo para esse assunto aí dos hortifrutis que estavam sendo jogados fora. E você falou que com o monitoramento é possível diminuir esse impacto e até minimizá-lo muito. Queria que você contasse um pouquinho dessa experiência. Bom, quando eu morei na Dinamarca, eu tive, no meu primeiro dia lá, eu tive que ir até a um departamento do governo para fazer o meu CPF. Lá se chama CPR. E nessa identificação, eu escolheria eu tinha que falar meu endereço, eu escolheria o meu plano de saúde, mas lá é gratuito. Aí lá são 2 tipos de plano de saúde. Você paga um imposto um pouquinho a mais para você poder escolher o seu médico de família. E o básico, que é o número 1, você mora na determinada região e você vai ser atendido no médico daquela determinada região. O que é interessante nisso? O que é interessante é quando eu vou fazer o meu cadastro. Estou escutando, estou sim. Porque deu um loop aqui. Tá tendo retorno aí? Não, tá tranquilo. Só parou Então, de ver quantas pessoas estão e de rolar o pessoal, mas tá tranquilo. O governo sabe quem eu sou, aonde eu moro, quantos anos eu tenho, da onde eu sou, e ele sabe a quantidade de pessoas naquela determinada região, então é possível saber a quantidade de médico para aquela determinada região, principalmente os médicos, os clínicos gerais. Então, com um simples dado de cadastro de pessoa, você já ajuda e muito a saúde pública. Então, por exemplo, o que acontece aqui em Campinas? Aqui em Campinas a gente tem bairros onde a unidade básica de saúde é muito boa em determinados bairros, mas em outros determinados bairros ele foi subdimensionado. Porque o Estado, né, no caso o município, eles não têm dados concretos e atualizados suficiente para manter uma infraestrutura para a população. O que eu acho engraçado é que o Estado malvadão, né? As pessoas têm muito receio de dar dados para o Estado, como a gente falou no início. Por exemplo, tem gente que tem receio de dar o CPF no caixa do supermercado, porque acha que o governo vai descobrir o que ele está comprando. Mas a ideia não é essa. A ideia de coletar dados pelo Estado é fazer políticas públicas mais assertivas, já que o Estado vai conhecer melhor a população. Então, voltando à parte de estar jogando alimentação fora, a partir do momento que a gente sabe da vulnerabilidade das pessoas, aonde elas moram, esses alimentos eles seriam facilmente distribuídos e assertivamente, sem nem gastar muito com logística, porque você ia transportar esses alimentos diretamente para a casa do consumidor.
Ontem, E eventualmente ele poderia até pagar um pouco por isso, né? Não Sim, teria que ser dado para ele, poderia pagar um pouco, né? É óbvio que a gente está falando de um país com uma dimensão geográfica e territorial muito diferente do Brasil. Mas, se a gente extrapolar isso para um município, por exemplo, é facilmente realizável, né? sim. Especialmente um município como o nosso, que tem tanta infraestrutura de redes e, enfim, Campinas é considerada uma cidade inteligente, né? Justamente. E a parte de dados do cidadão aqui no Brasil é tão fraca que ontem o governo teve que disponibilizar o CPF, né, a regularização do CPF, pela internet, porque tinha Sim. muita gente com CPF irregular. O governo não sabe nem onde mora a pessoa. A quantidade de CPFs irregulares hoje no Brasil é um absurdo. Então, se a gente não consegue controlar nem o CPF da pessoa, que é o registro, né, de que ela existe naquele país, imagina quando a gente transformar essa coleta para dados para saúde pública. Então, a gente tem um caminhozinho a percorrer. Uma coisa interessante, por exemplo, é o prontuário unificado, médico unificado, né? É uma coisa que está sendo Sim. discutida no Brasil há 10 anos já. Só tem que, devido a esses impeachments que a gente teve e troca de governo, e etc. E tal, essas instabilidades políticas sempre troca o pessoal e aí atrasa a implementação do prontuário médico unificado. Com o prontuário médico, nossa, essa pandemia a gente teria metade dos esforços que a gente estaria tendo hoje, porque a gente saberia exatamente quem são os cardiopatas, quem são os diabéticos, quem é a população de risco realmente. A gente ia cruzar CPF com prontuário médico e a gente poderia dar uma atenção melhor a essas pessoas com telemedicina, com o desenvolvimento de equipamentos no posto de nos hospitais próximos a essas pessoas. Enfim, dados, não é à toa que as empresas privadas estão investindo nisso. Dados Amanda, pera, você está me ouvindo? Eu tô. Ó, espera só um pouquinho. Eu acho que travou a live. Deixa eu fazer o... voltou. Se travar, a gente cai e entra de novo, tá? Perfeito. Você estava falando da coleta de dados como algo que pode ser feito para beneficiar políticas públicas, inclusive de saúde, com uma coisa simples que, na verdade, acaba não se tornando simples porque as pessoas não fazem o que tem que fazer, que é dimensionar corretamente, por exemplo, um posto de saúde. Né? Nós cansamos de ver vários postos de saúde. Campinas tem exemplos muito gritantes disso, né? E eu posso até dar 2 exemplos que eu conheço e uso. Você tem, por exemplo, o posto de saúde do Costa e Silva, que é um posto de saúde com excelente atendimento, que, enfim, as pessoas elas vão até lá e elas são efetivamente atendidas, porque essa é o espectro do que deveria acontecer. E você tem um outro posto de saúde que eu também conheço, não vale a pena ficar divulgando onde é, porque, enfim, mas que, infelizmente, ele não tem nem pessoal e nem equipamento. Então, é muito interessante isso, porque nós vemos muito... eu tenho observado muito esses discursos todos de direcionamento, por exemplo, do fundão, do fundo eleitoral e do fundo partidário para combate ao Covid. Né? É um discurso absolutamente sedutor. Né? Todo mundo acha que isso é bacana, vamos colocar lá e vamos não sei o que e tal. É um discurso muito sedutor. A gente realmente tem que olhar esse viés. E os políticos, eles vivem de sedução muitas vezes. Então, é um discurso muito sedutor. Agora, o simples que o vereador precisa fazer, que é, por exemplo, fiscalizar um posto de saúde, porque essa é a função do vereador, fazer esse papel de fiscalização do executivo, e muitas vezes isso não é feito. Então, se você tivesse dados de verdade, onde você pudesse cruzar e você pudesse ter evidências, certamente você não dependeria de uma fiscalização tão próxima de um vereador e você poderia criar políticas de Estado e não políticas de um mandato ou de outro para que a coisa funcionasse. Talvez Correto. essa seja a grande solução. As coisas seriam eletronicamente auditáveis, eu diria. O que é interessante falar é que assim, houve muito debate em relação ao prontuário médico unificado. E muitos pacientes resistentes a isso, com medo de vazamento, etc. e tal. Mas, por exemplo, hoje a Apple coleta informações de saúde minha, então eu tenho um Apple Watch. Eles sabem meus batimentos cardíacos, eles sabem meu ciclo menstrual, eles sabem de quanto tempo que eu faço exercício. E esses dados, eles vão ser usados nos planos de saúde.
para ver como que está a população, qual é o risco da população e precificar o quanto que aquele plano de saúde vai custar para aquela determinada pessoa. Então, aí eu volto de novo no privado e no público. Eu acho que a gente poderia tirar essa minhoca da cabeça de que o Estado malvadão sempre quer prejudicar, né, a gente e ser mais abertos em relação a compartilhamento não compartilhamento, mas a coleta de informações para melhores políticas públicas, principalmente de saúde. Você acha que é mais uma questão mesmo que me ocorreu agora? Você acha que o cidadão comum ele tem pouca informação sobre o fornecimento das informações dele? Porque ele, na minha opinião, eu penso o seguinte: imagina, sei lá, uma pessoa mais velha que teoricamente é a pessoa que tem uma necessidade de uma assistência em saúde talvez mais eficaz do que o que se vê por aí, é a pessoa que tem mais restrição em fornecer dados. De repente, uma campanha conscientizando as pessoas de que esses dados serão usados para tal coisa, será que isso poderia resolver ou pelo menos minimizar um pouco isso? A pergunta objetiva é: será que o cidadão tem informação suficiente para dar informações? Então, na enquete que eu fiz, por exemplo, eu perguntei: você concorda em ser monitorado por um bem comum? 43% disse sim, 57% disse não. Aí, o que eu fiz? Eu botei aquela curva de mortes do Covid registradas até agora. Aí eu perguntei assim: se ser monitorado fosse o preço a se pagar para não entrar nessa curva, você pagaria? 75% diz que sim. Então, quando você não sabe o porquê daquilo, e a gente nem ensaiou essa pergunta e resposta, hein, Marcos? Aliás, a gente não ensaiou nenhuma, né? Um bate-papo. Aliás, nenhuma. Então, e assim, eu acho que tem dois aspectos aí. Quando ela vê que aquilo tem um benefício para ela, ou quando ela vê que se ela não fizer, vai ter um malefício, que é aquele dilema do bonde, né? Se um bonde descarrilhado, eu escolho matar uma ou duas pessoas. E se eu tiver... Uma coisa é você ter que tomar a decisão e essa coisa é uma outra pessoa fora daquela situação ter que tomar a decisão. No caso do gráfico que eu coloquei, eu botei a pessoa inserida no cenário. E aí ela, aí é o tal do stake, né? What is there for me? Sim. Aí a pessoa já se coloca na situação e aí ela fala, aí sim, aí eu pago esse preço. Então eu acho que falta informação e falta a pessoa ser inserida no contexto da situação. E até, talvez, verificar de uma forma prática qual é o benefício disso, porque nós, brasileiros, temos pouquíssima informação sobre o benefício. Por exemplo, existem vários planos e vários projetos de governo que são projetos muito interessantes, cujas informações desses projetos não chegam na pessoa comum. As pessoas têm que ficar cavando de uma maneira que é absolutamente, enfim, brutal, para poder ter acesso à informação. Então, eu acho que quanto mais a gente for informado e informado da maneira correta, mais chance a gente tem de decidir se aquilo vai ser bom ou não vai ser bom. Porque, de uma maneira ou de outra, a gente não tem muito como escapar, né, Amanda? Depois que começaram a colocar os preceitos de inteligência artificial e de internet das coisas dentro daquilo que a gente vive, o nosso telefone, por exemplo, ele sabe muito mais da gente do que a mãe da gente. Né? Então, assim, basta rastrear um telefone e, de uma certa maneira, até hackear, se for o caso, um telefone, e talvez nem seja preciso fazer nada disso. Você sabe quem é a pessoa, você sabe o que ela vê, sabe o que ela come, sabe o que ela pede, sabe com quem ela conversa, ou seja, as informações estão aí. Eu acho que quando essas informações são colocadas em benefício de um projeto ou de um propósito, elas são muito melhor usadas. O que a gente vê por aí, e muitas vezes a gente vê esse tipo... Eu vou te dar um exemplo que eu fiquei sabendo recentemente. Eu tenho um grande amigo que faz produção de grandes artistas, né? E tem uma artista brasileira, nova, cujo nome começa com A, mas eu não quero ficar fazendo propaganda das pessoas aqui, que ela tem milhares de robôs trabalhando para ela o tempo todo, varrendo redes sociais para verificar quais são as frases que as pessoas falam mais ou usam mais. Com base nessas frases, ela vai lá e compõe as músicas delas, ou seja, a música sai estourada já, quer dizer, já sai dentro de um preceito que ela já é um sucesso, né? A pergunta é,
Isso é ético, isso não é ético, isso é comercial, isso não é comercial. Eu, de verdade, não tenho a resposta para isso. O que eu posso dizer é, quanto mais a gente conseguir usar essas informações para o nosso benefício, o benefício da coletividade, melhor. Não precisam ser usadas só com um viés comercial ou de venda de alguma coisa, né? Eu acho que a gente pode usar isso melhor. Ah, com certeza. E eu bato muito na tecla de usar para a saúde pública. A gente poderia usar para mobilidade, por exemplo. Sim, para mobilidade, Por inclusive. exemplo, hoje a Google, ela monitora o Google Maps. Então, ela sabe das suas rotas, Sim. ela sabe por dedução, né? Ela sabe onde você mora, onde você trabalha, porque você faz aquele caminho 5 dias por semana. E aí, depois da Lei de Proteção de Dados da Europa, etc. e tal, você consegue baixar todas as informações que o Google coletou sobre você através de um link e você recebe isso no seu Gmail. Mas eu bato muito. Aí, por exemplo, a gente poderia usar o Google Maps, né, as informações do Google Maps, para a gente ver a mobilidade urbana e fazer políticas públicas de mobilidade urbana, botar mais ônibus daquele determinado horário, daquele ponto A para aquele ponto B, enfim. Mas por que eu bato muito na saúde, Benuto? Por que eu falo muito, né, na saúde? A saúde é um saco sem fundo em termos Sim, de absorção de investimento. sim. Quanto mais dinheiro você coloca, mais dinheiro vai precisar de colocar. Porque a saúde ela está ligada à qualidade de vida. E qualidade de vida é uma coisa que chega a ser imensurável, né? É Existe mutável, né? e é mutável, Exato, ela justo. muda de acordo com momentos e princípios sociais, inclusive. Hoje, E por exemplo, sem querer cultura. te cortar, mas de repente qualidade de vida para muita gente hoje seria, por exemplo, ter um quintal pequenininho para tomar sol, porque o cara está preso dentro de casa. Então, de repente, o baita do apartamentão, sei lá onde, talvez não resolva. Ele queria, talvez a pessoa quisesse um quintalzinho. Então muda, eu entendo o que você está dizendo em relação à qualidade de vida. E é um saco sem fundo. Não existe. Por exemplo, você pode deixar uma cidade linda. Você pode falar, não, minha infraestrutura da cidade está pronta. Saúde não. A saúde você vai querer sempre investir em É, mais tecnologia, em mais tecnologia. Vai vir uma doença nova, onde você tem que investir em pesquisa, 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 respirador, respirador, respirador. Então, eu falo muito da saúde pública, porque a gente poderia economizar muito recurso ou melhor, aproveitar melhor os recursos que a gente tem investidos na saúde usando dados dos cidadãos. Então, para mim, sem a jogar dinheiro saúde é fora, né? fundamental, sem jogar dinheiro fora. Sem A jogar história das dinheiro fora. vacinas, eu acho que é um grande exemplo disso, né? Tem muita gente por aí fazendo uma comparação que é na minha. Eu não sou um profissional de saúde, quero deixar isso claro, mas vendo os dados, a gente chega a algumas conclusões. Comparando, por exemplo, dengue, HIV, câncer e Covid. Né? Então as pessoas vão lá e comparam isso. Eu não sou profissional de saúde, volto a dizer. Mas eu acho que não tem nada a ver essa comparação. São coisas absolutamente diferentes e não pressupõe uma comparação nesse aspecto. Mas vamos imaginar que isso fosse uma comparação razoável. Nós cansamos de ver na imprensa notícias de vacinas que não são aplicadas em alguns lugares e que são jogadas fora. Né? Por exemplo, a vacina da gripe do ano passado saiu recentemente em vários jornais, para não dizer que o jornal é enviesado também, mas em vários jornais, saiu que vários eu não me lembro quantos lotes, mas me imagino, parece que foram 100 lotes de vacina que foram jogados fora porque não foram aplicados. Por que isso acontece, Amanda, na sua opinião? Então, aí entra na consultoria para essa empresa alemã que eu estou fazendo, que é sobre rastreabilidade de medicamento. Até 2022, a Anvisa colocou um prazo até 2022 de alguns medicamentos serem rastreados na cadeia da produção até o consumidor final. Vamos usar esse rastreamento para vacina. Na vacina ou em medicamentos de uso público, de farmácia popular, que é distribuído em posto de saúde, etc. e tal, cada medicamento viria com um código seriado único. Então, cada mínima unidade vendável viria marcadinha com seu RG. E eu saberia exatamente através de Cada unidade, não é lote, é unidade. Unidade. Tá. Então, cada unidade vai vir com o número serial, então vai ser o RG dela, vai vir o lote, validade, normal, fabricação e validade. Então, a partir do momento que cada medicamento ele é rastreado, né, rastreável,
o poder público ele vai conseguir controlar melhor os estoques. Por quê? Porque ele vai saber exatamente o quanto que chegou, quanto que foi consumido e o quanto que está para vencer. Através desse número seriado, vai dar para saber disso. O que está faltando aí nesse ponto? Está faltando quantas pessoas doentes. Quem precisa, então, por exemplo, quem precisa. Então, por exemplo, cada posto de saúde, ele tem lá o cadastro da pessoa que faz uso daquele medicamento. Mas se aquela pessoa mudar dali e for para um outro posto, ela vai ter que começar uma outra vida num outro posto. Sim. Se a prefeitura tivesse um controle melhor disso, ela saberia exatamente a quantidade necessária de insulina para mandar para aquele determinado posto, porque ali ela tem uma quantidade de diabético que usa aquele medicamento, então teria um controle melhor de estoque, teria economia, porque a gente perde muito medicamento vencido. Até a logística de medicamento é um em setor público, né? A logística, principalmente de cadeia fria, no caso de insulina, que tem que ficar dentro da geladeira, facilitaria aí muito. Tudo cruzando dado de medicamento que chega, medicamento de estoque e o usuário. A gente economizaria muito dinheiro, a população ficaria muito melhor assistida, com menos dinheiro pago, gasto por doente, por exemplo. A gente tem uma pergunta interessante aqui. Está perguntando, é óbvio que a pergunta é específica, né? Qual o custo desse processo de rastreabilidade? Ele é pagável? É pagável fazer esse rastreamento? A rastreabilidade, o custo principal, ele vai ser para a indústria farmacêutica. Então, é um custo privado, isso não é um custo público. Tá. A Anvisa, o data center dele, né, o local onde ele vai armazenar os dados, é um custo para o país, mas levando em consideração que a gente tem um número altíssimo de roubo de carga, que a gente tem um número altíssimo de falsificação de medicamento, principalmente oncológico, HIV e de hipertensivos e psicotrópicos, né, que são os medicamentos controlados. Sim. Aí entra de novo a saúde pública. Esse investimento comparado com a melhora na saúde pública é irrisório, eu diria. E sem contar que Estados Unidos já implementou isso, Europa inteira já implementou isso, China já implementou isso, Turquia implementou isso. Então, é uma tendência mundial, porque aqui no Brasil, por exemplo, estima-se que 30% do medicamento que tem disponível no mercado, ou ele é falsificado ou ele é roubado. Que é um absurdo, 30% é muita coisa. E levando em consideração que o medicamento ele tem todo um cuidado em relação ao seu transporte, controle de temperatura, armazenagem, etc. e tal, o medicamento roubado não tem. Um caminhão baú, ele pode atingir 80 graus Celsius ali dentro, num sol de Montes Claros, norte de Minas. Sim. Então, a qualidade do medicamento de uma carga roubada, ela fica muito questionável. Então, a tendência que o investimento que é feito comparado com a saúde pública, no final das contas, chega a ser irrisório. E o prejuízo também é pequeno. Amanda, tem duas perguntas que chegaram aqui que eu acho muito interessantes e que podem dar um norte para a gente. A gente fala muito de globalização, a gente fala muito desse processo de dependência, interdependência dos países, e eu li recentemente, não sei te dizer o percentual, porque realmente eu não me lembro, mas eu sei que existe um percentual muito grande de matéria-prima de indústria farmacêutica que é oriunda da China. Em primeiro lugar, isso é razoável, essa afirmação? E qual é qual o risco que o mundo corre em função de tudo isso que a gente está vendo? É verdadeiro. Eu não tenho um número exato, mas eu diria que 99% dos princípios ativos farmacêuticos, que é o medicamento, né, a substância que está dentro ali do comprimido que vai fazer efeito no seu corpo, ele vem da Índia ou da China. Quando eu comecei minha carreira farmacêutica, aqui no Brasil tinha muita indústria de insumo, né, e de princípio ativo. Mas essas indústrias elas foram sendo ou fechadas ou transferidas para outros lugares com mão de obra mais barata, etc. e tal. Hoje a situação é que ou vem da Índia ou vem da China.
Então, quando eu trabalhava, no início da minha carreira, que eu trabalhava na farmácia de manipulação, a gente fazia o controle de qualidade dos princípios ativos que chegavam. Eu diria que naquela época 30% vinha Índia ou China. Era pouco. A maioria vinha Estados Unidos, vinha muita coisa do leste europeu, vinha muita coisa da Europa, França, Suíça, mas hoje não. Hoje é China e Índia. E com essa pandemia, com a Índia em lockdown, por exemplo, lockdown mesmo, ninguém pode sair de casa, ou seja, ninguém produz nada, a gente corre o risco de ficar desabastecido de princípios ativos aqui no Brasil. E não só o Brasil, os Estados Unidos também. Outro dia houve um release do governo americano falando que eles estavam conversando com o FDA. O FDA é a nossa Anvisa, né? Só que é a Anvisa americana, questionando e repensando como que vai ser a distribuição de princípios ativos, a fabricação de princípios ativos depois dessa pandemia, porque não dá para ficar dependente de Índia e China. A indústria farmacêutica que eu trabalhava, tudo era feito na Dinamarca. E devido a problemas geográficos, enfim, geopolíticos, etc. e tal, eles acabaram fazendo também uma fábrica nos Estados Unidos. E tem toda uma tem todo um planejamento estratégico. Se um site fecha por algum motivo, quem é que vai abastecer aquele mercado? Então, a gente tem que pensar não só apenas na cadeia de distribuição do medicamento pronto, mas agora a gente tem que pensar também no princípio ativo. Da onde que vem esse princípio ativo? Porque sem princípio ativo não tem remédio. Não vai ter remédio, justamente. Né? Então, quanto isso. Amanda, eu tenho visto muitas pessoas comentando e, enfim, existe essa dicotomia. E, aliás, esse papo com você agora é muito bom para isso, porque é fácil... enfim, saber a sua opinião, porque você é um profissional de saúde, experimentada, gabaritada, mas você também é empreendedora, né? Você reside aí dentro de você esses dois papéis, né? O papel de empreendedora e o papel de profissional de saúde. E a gente tem visto muito essa dicotomia fabricada aí entre manter empregos e salvar vidas. Parece que virou... A gente substituiu Ordem e Progresso por isso na bandeira do Brasil, né? Tem que manter emprego ou salvar vida, né? Eu tenho uma visão muito clara, a minha visão muito particular em relação a isso. É óbvio que o lado empreendedor, para mim, fala mais alto, porque, afinal de contas, eu vivo disso, eu trabalho com muitas pessoas há muitos anos em relação a isso, mas eu não descuido da saúde. Por exemplo, eu tomo todos os cuidados necessários para que, enfim, eu e a minha família não sejamos contaminados, enfim, diminuir muito esse risco. Eu tenho visto muita gente falar sobre isso, né, imputar essa dicotomia como se fosse algo simples de se resolver, né, e a gente sabe que não é. Por outro lado, existe um princípio, um dos maiores motores da economia é a confiança. Eu tenho repetido isso muitas vezes, né? Sem confiança você não faz nada, simplesmente não vai para a rua. E hoje, eu vi uma coisa no centro, eu tive que ir ao centro de Campinas contra a minha vontade, precisei ir a um cartório, fui ao centro de Campinas, e eu vi uma cena, eu não filmei, porque eu acho que essas coisas não vale a pena a gente ficar divulgando, tá? O centro de Campinas, eu vou usar duas palavras horríveis, tá? Eu peço desculpa para quem está ouvindo e para você também, Amanda. O centro de Campinas estava completamente mijado e cagado. Ou seja, quando as lojas estavam abertas, me parece que os lojistas tomavam conta disso. Por outro lado, a gente vê hoje um total abandono do centro, uma vez que está totalmente, enfim, você não consegue andar. Óbvio que o número de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social aumentou bastante, a gente vê isso claramente, é visível no centro da cidade. Mas, assim, a gente está vendo já reflexos dessa dicotomia apregoada aí, ou seja, o centro de Campinas, que é um negócio que está perto da gente, está intransitável em função do tanto de fezes e de urina que tem lá no centro de Campinas. Você, como profissional de saúde, assim, que lado que você está e o que você defende nessa história toda? Mas me fala a sua pergunta em específico, só para eu me posicionar. Você é uma profissional de saúde, você conhece bem os dois lados, mas você também é uma empreendedora. O que você acha dessa dicotomia que estão criando entre manter empregos e cuidar da saúde? Tá. Marcos, eu trabalhei como garantia de qualidade na indústria farmacêutica uns 10 anos, mais ou menos. E a gente fazia muito análise de risco. A gente fazia análise de risco, principalmente da qualidade do medicamento, impacto na saúde do paciente, impacto em informação dada ao paciente,
e tinha um outro grupo que fazia análise de risco financeira, óbvio. Sim, A claro, gente, claro. as duas coisas têm que caminhar juntos. Claro. Em ambas as situações, nós tínhamos dados. Nós tínhamos o pessoal de análise financeira, eles tinham dados financeiros de mercado, de números de pacientes, probabilidade de consumo, etc. e tal. E eu, do meu lado, eu tinha dados de o que a gente chama de atributos de qualidade, né? São parâmetros de qualidade do meu processo, do meu medicamento, etc. e tal. Para você fazer uma análise de risco, tem que ter dados. Se você não tem dados, vira... Deixa eu ver para onde que o vento está soprando e o que é conveniente para eu falar. Aí eu começo a dar opinião relacionado ao meu... o que eu vou ganhar com isso. Sim, Eu não vou dar opinião em análise de risco mesmo, com aqueles graus que a gente faz do score, de multiplicação, enfim, de multiplicação de risco vezes probabilidade de acontecer. E hoje, infelizmente, a pandemia, né, o vírus corona, é um vírus completamente novo. A gente não sabe como que ele vai se comportar aqui no Brasil. E aí, nesse caso, eu utilizaria a máxima de é melhor prevenir do que remediar. Vamos coletar um pouco de dados sobre como esse vírus vai se comportar aqui no Brasil. E a partir do momento que a gente tem esses dados, daí a gente começa a arriscar um pouco mais em termos de economia. E aí, quando a gente faz análise de risco, a gente tem também, a gente vê qual que é o melhor caso, né? Que é a probabilidade, e qual que é o pior caso. Então, o pior cenário e o melhor cenário, né? Isso. Então, o pior caso seria uma população doente e que não iria trabalhar de qualquer forma. Sim. Não adianta ter uma população que está doente e que não vai trabalhar. Então, assim, de acordo com as informações que eu tenho até então de outros países e de acordo com a falta de informações que a gente tem aqui no Brasil, já que tá tudo subnotificado, né? Os números que a gente tem hoje não são números reais, é muito difícil fazer uma análise de risco. Você tomar uma decisão no escuro. E quem vai pagar por isso? Quem vai pagar por isso é o ministro da Saúde. Porque está na alçada dele, não está na alçada do presidente da República, né? Está na alçada do ministro da Saúde. Então, eu sou a favor da economia. Travou, acho que vai voltar já. Se não voltar, a gente desliga e volta. A quarentena, ela te dá uma fragilidade mental muito grande. A falta de dinheiro te dá uma fragilidade mental maior ainda, o que faz com que as pessoas tomem decisões desesperadas. E aí é que eu acho que entra o governo. Para acalmar a população, dando subsídios. A gente já deu tanto dinheiro para banco, né? Tantos subsídios para tantas empresas, tantas coisas. Por que não tentar acalmar um pouco a população, entender o que está acontecendo aqui no Brasil e aí sim tomar decisões em cima de dados concretos? Concordo com você. Eu acho que falta dados nessa história toda. Os dados estão subdimensionados e superdimensionados em alguns casos. A gente, evidentemente, não sabe como isso está acontecendo. E eu acho que uma decisão desse tipo ela tem que ser tomada com muita coerência. Eu acho que dessa crise a gente tem duas grandes... Dessa crise ou de qualquer outra crise. A vantagem de ser mais velho, eu acho que é essa. A gente vê... eu já vi muitas coisas acontecerem. Eu acho que essa crise ela tem dois lados interessantes. O primeiro delas é que vai passar, a gente não sabe quanto tempo, vai demorar, mas vai passar. E o segundo é que entrar em pânico nessa hora é a pior estratégia. Porque a gente acaba fazendo coisas que a gente não deve fazer e tomando decisões que a gente não deveria tomar. Então, você está muito... A tua fala, quando você diz uma das funções do governo é acalmar a população, eu acho que você está muito sensato em fazer essa afirmação. Porque realmente é isso que precisa. Até porque com isso a gente consiga passar por essa crise de uma maneira mais fácil, tranquila. Né? Menos tranquila. Justamente. Amanda, a gente está quase encerrando. O Instagram ele passou rápido, né? É uma pena.
O Instagram, ele derruba a gente. Eu queria que você fizesse aí as suas considerações finais, por favor, desse os recados aí que você acha que são importantes, especialmente no tocante a essa coisa de dados, enfim. E depois, na hora que você terminar, a gente conta junto para o nosso público a nossa novidade. Que não é tão Verdade, novidade. não é verdade. Bom, eu acho que na medida do respeito, né, à identidade de cada indivíduo, eu acho que é interessante sim o governo se valer da tecnologia que existe hoje disponível, coletar dados para com essa coleta tomar decisões de políticas públicas, de planos de desenvolvimento mais assertivos, que aí a gente economiza mais dinheiro, que é nosso, pagamento de imposto, e que a gente Sim. possa investir mais assertivamente na área de educação, na área de saúde, de infraestrutura, mobilidade urbana, enfim. Vamos usar a tecnologia ao nosso favor e não ter medo dela. Foi feito um comentário aqui numa das proposições aqui no meio, que a pessoa, eu não me lembro o nome de que, acho que é Ronaldo, ele falou que as empresas que coletam dados não têm muitas vezes maturidade para lidar com esses dados, que simplesmente pega o dado e vende para uma empresa de telemarketing, por exemplo. Infelizmente acontece isso. A gente não vê muitas ações efetivas da utilização desses dados de uma maneira que seja para benefício da população mesmo, de uma maneira muito direta, né, objetivamente. Para o benefício da população, vai ter que vir através de empreendedores capitalistas conscientes e através do poder público. Só Sim. assim vai ter um retorno para a população. Tem muita gente coletando dados hoje que eles não sabem a mínima ideia para que eles estão coletando, mas eles sabem que vai ser útil em algum Em algum momento no momento. futuro. Exato. Foi quando teve aquela bolha do .com, onde um monte de gente saiu registrando um tanto de domínio e depois ficou milionário porque vendeu esses domínios mais caros depois. E é o que está Venderam por acontecendo bilhões. hoje. É Sim. justo. Então, algumas empresas, elas sabem o porquê, Facebook, Google, enfim, elas sabem o porquê que elas estão coletando. Outras, elas coletam por coletar para depois, se aparecer alguma oportunidade, elas venderem, fazer algum dinheiro mais para frente. Legal. Amanda, eu tenho conversado bastante com empreendedores, aí, pequenos empreendedores, porque esse é o foco do meu trabalho, né? Sempre foi, já há muitos anos. E eu tenho visto muita gente realmente desesperada com esse momento todo, né? Eu tenho visto que eles estão órfãos de políticas públicas que possam ajudá-los, né? A gente vê um peso de 568 bilhões de reais na economia, esse é um dado apurado, muito próximo de uma realidade, mas a gente, de fato, não vê essas ações chegando na ponta. Né? Hoje a gente vê alguns dados aí que são alarmantes. Né? Se você andar pela rua, você vê o tanto de empresas que estão fechando. Eu falei agora há pouco com uma pessoa que mora no interior, ele trabalhava em restaurante, ele falou, olha, os restaurantes que eu trabalhava fecharam. Eu falei, fechou durante esse período? Não, fecharam, simplesmente fecharam. Então a gente vê que falta política pública em relação a isso. Eu e a Amanda, a gente pactua de muitas ideias, de muitas convicções juntos, mas nós temos mais uma coisa que nos une. Né? E eu acho que esse ponto é um ponto importante de falar também. Ladies first, conta do seu ponto, depois eu conto do meu, e a gente tem 1 minuto e 50 para falar. Eita, é um pitch de 30 segundos. Exatamente. Bom, pessoal, como eu falei no início da live, eu voltei para o Brasil com o objetivo de mudar o Brasil. Eu me formei no Renova BR no final do ano passado, eu e o Marcos, e eu resolvi me candidatar a vereadora esse ano, então eu sou pré-candidata a vereadora aqui em Campinas, com o objetivo de trazer tudo que eu vi fora do Brasil, tudo que eu vi de bom na França, Dinamarca, até na China. A China mudou muito, quebrou vários paradigmas que eu tinha, e tentar contribuir um pouquinho, de grão em grão, a gente vai mudando a realidade do nosso país. Legal. Por outro lado, também, eu me formei com a Amanda, tive o prazer de conhecê-la lá no Renova, e foi uma grande troca. Eu também, durante os últimos 30 anos, tenho trabalhado com empreendedores, com empreendedorismo. Minha plataforma ela é focada em empreendedorismo e economia criativa. Esse é um ponto que a gente bate muito na tecla. Mas nós dois temos uma coisa muito séria e em comum. Nós não estamos aqui para fazer política no sentido de falatório de política, como a gente tem visto.
A gente tem propostas efetivas e a gente, de fato, está aqui para fazer, nem que sejam coisas pequenas, mas coisas que impactem positivamente a vida das pessoas. É para isso que a gente está junto e é por isso que a gente vai trabalhar. Nós somos opositores, a gente está brigando por uma vaga lá na Câmara Uma Municipal, cadeira. uma cadeira, mas isso não nos impede de sermos parceiros de muitas coisas. Eu acho que é um grande prazer. Amanda, rapidinho, muito obrigado. Foi um Obrigada a prazer você. falar com você. Obrigado mesmo. Pessoal, amanhã tem outra... Olha, sexta-feira tem uma live com o Maeda e a gente vai falar sobre justiça social e fé. Prestigiem a gente aí, tá? Muito obrigado. Fiquem bem. Boa noite. Até mais. Obrigada a todo mundo pela participação.